Oiê! Boa noite, boa noite, boa noite. Já quase altas horas, mas eu não podia deixar de vir aqui cumprir o que eu havia prometido. Mais uma vez, eu estava em sala de aula até agora, por isso que eu não consegui vir antes. Eu estava participando de um treinamento. Então, por isso que atrasou lá, eu também não quis falhar lá. Enfim, eu quero só deixar um recadinho mais uma vez hoje, seguindo o assunto chamas gêmeas. E a pergunta de hoje, o assunto é: ele correu, ele ou ela, sua chama gêmea correu. Vocês estavam... Cada pessoa única tem a sua história, né? Mas você já conheceu a sua chama gêmea, uma pessoa com quem você está tendo uma afinidade muito grande, além do normal, além do rotineiro. Você percebeu, você já se deu conta que esta pessoa é a sua chama gêmea, ela não é apenas uma alma gêmea, que, como eu já falei nos vídeos anteriores, se você ainda não entende a diferença entre alma gêmea e chama gêmea, sugiro que você dê uma olhada nos outros vídeos anteriores que eu tenho aqui no meu canal, no perfil aqui, mas também tem no canal do YouTube, tem bastante conteúdos explicando sobre isso. Mas você então, de repente, teve uma experiência ou está vivenciando uma experiência de almas gêmeas, mas quando você se deu conta, uma das partes correu. Geralmente, pelo conhecimento que se tem, é de que a chama divina masculina geralmente não dá conta, que é o que atualmente, olha, desde os primórdios tempos, desde sempre se ouve falar: o cara só foi lá, conheceu a figura, deu uma experimentada, fez o test drive e zarpou, né? Pior ainda quando ela engravidou, de repente caiu fora, né? Essa é a coisa mais comum, mais normal que a gente sabe, infelizmente, na história da humanidade, não é? Muito legal. Então, beleza. Mas isso acontece até hoje, mesmo em histórias de chamas gêmeas, onde ambos perceberam que é algo diferente, que existe um sentimento diferente, existe algo diferenciado. E aí tem a pergunta de hoje, o tema da live de hoje. E se ele correu e não volta mais? E se ele não acordar? E se ele não despertar? As pessoas me perguntam: tá, ok, eu descobri que a pessoa é minha alma gêmea, minha chama gêmea, mas ele ou ela silenciou, ficou quieta, correu, não tá falando mais nada. Tem pessoas que falam até, eu já atendi casos que eles estavam morando juntos, mas de repente, por N razões, discutiram. A divina feminina é muito cobradora, muito racional e cobrando do divino masculino, porque ele não estava dando conta, porque ele não estava sendo provedor, essas discussõezinhas mais básicas e corriqueiras que a gente está careca de saber que existe muito, né? Nós temos atualmente, infelizmente, muitos meninos dentro de um corpo de adulto que não estão dando conta de ser os provedores da família. Então, se tem ao mesmo tempo muitas mulheres muito fortes, mulheres generais, mulheres tratores, como eu já falei em muitos vídeos meus, e isso obviamente acaba tornando os relacionamentos muito
doentes, muito doentios, longe de serem relacionamentos saudáveis. Mas aí existe terapia, existem muitos conhecimentos, muitas técnicas e muitos métodos terapêuticos, inclusive a psicologia, para ajudar as pessoas. E graças ao santo, bom, amado Deus e à sabedoria humana, aos poucos os seres humanos estão buscando mais conhecimento. Em primeiro lugar, as mulheres estão buscando, isso não tem como negar. Os homens falam assim, eu não preciso de terapia, isso é coisa pra gente fresca, eu não preciso, eu sou... Os meus mestres, grandes mestres, já falavam o seguinte, a pessoa que diz assim, eu não preciso de terapia, é o primeiro que precisa. Mas não quer tudo bem. A vida tem as lições super corretas, não precisa se desejar nada, as lições já estão prontas para cada um tem o seu destino. Mas eu quero falar com você hoje, você que está ali naquela fase de separação da sua chama gêmea, vocês estão atravessando uma crise ou uma... Tanto faz se vocês já são casados ou uma das partes é casada e encontrou a sua chama gêmea fora. Eu sei que esse assunto pode... Eu vou ser condenada por muitas pessoas, porém o amor divino, Deus, vocês já viram Deus falar assim, olha, você é negro, eu não vou mandar sol para você. Você é pobre, eu não vou mandar chuva para você. Você é amarelo, eu não vou mandar o vento para você. O amor divino não escolhe rico, pobre, negro, branco, preto, amarelo. O amor divino é para todos. Assim também relacionamentos afetivos, quando tem um relacionamento de chamas gêmeas, ele não escolhe diferença de idade, homens mais velhos com mulheres mais novas. Eu confesso que eu era uma que julgava, que a primeira coisa que a gente fala, quando tem um relacionamento de um homem mais velho com uma menina muito mais nova, ou uma mulher mais velha, muita diferença de idade com um rapaz mais jovem. O que é a primeira coisa, qual é o primeiro julgamento que o ser humano é excelente em fazer? Olha, só pode que é por causa do dinheiro, só pode que ele está procurando mãe. Eu falava isso, e vice-versa, né? Só que, o que o universo mandou para mim? Um soco no nariz, um soco no estômago, um soco na cabeça, para dizer, Rosali, você continua com o teu julgamento? Você sabe tudo? É mesmo? Então eu vou te dar uma liçãozinha. E aí, quando eu levei um soco no estômago do universo, com um fato real que aconteceu comigo há não muito tempo atrás, que doeu bastante, que eu quase fiquei sem conseguir respirar, fiquei meio que anestesiada, chocada, mas, como eu já falei, eu fui buscar, a minha forma de curar as minhas dores é buscar entendimento, buscar estudar, buscar conhecimento terapêutico, e fui buscar ajuda terapêutica, e principalmente entendimento de estudos a respeito desses assuntos, desse assunto que eu estava atravessando. E confesso que eu fiquei chocada com o que o universo mandou para mim. Olá, Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Então,
eu fui estudando, comendo livros. Eu adoro comer, não, brincadeira, mas assim, eu amo estudar, é uma das coisas que me dá muito prazer, entender sobre comportamentos humanos, sobre as dores emocionais camufladas por trás dos comportamentos e tudo mais. E aí eu descobri essa história de chamas gêmeas, e que eu confesso assim, que vem me trazendo muitas alegrias, muito prazeroso entender o que tem por detrás de cada comportamento. Eu não estou dizendo que todos os relacionamentos muito adversos, por exemplo, assim, uma das adversidades das chamas gêmeas é a diferença de idade, diferenças raciais, diferenças religiosas, esses amores quase que impossíveis, ou amores muito difíceis, em que o sentimento que brota entre essas duas pessoas é algo muito forte, muito avassalador, muito surreal, mas de repente uma das partes não dá conta e cai fora. Some, desaparece, se cala. Só que o mais interessante disso tudo é o seguinte: não é porque esta pessoa caiu fora, se afastou, silenciou, que ela não tem sentimentos. Você sabia? Deixa eu contar um segredinho. Deixa eu contar um segredo. Esta pessoa que correu, essa pessoa que não deu conta, ela, na verdade, ela está sentindo, provavelmente, pelo que falam as escrituras e os conhecimentos de mestre já na frente disso, essa pessoa sente bem mais forte que você, porém ela não sabe lidar com este sentimento. Ela não aprendeu na história familiar dela sobre tal de amor de alma. Que isso? Que frescuragem é essa? Conexão de alma? Que é isso? Olha só uma postagem que eu fiz hoje até, porque me chamou a atenção. Uma frase não, um texto que diz o seguinte, eu quero ver se isso não faz sentido para você. Uma frase que diz o seguinte, um textinho. Olha a época que nós estamos vivendo. Que estranho é o amor moderno. Todo mundo tentando sentir o mínimo possível para que o outro não se assuste. Eu te amo, mas não te conto. Estou com saudades, mas eu não falo com você. Quero te ver, mas eu não me mexo. Mostrar interesse hoje em dia, demonstrar amor é vergonha. É coisa de gente fraca. É coisa de gente fraca demonstrar a amorosidade, não é? Mulheres machonas, Deus o livre você demonstrar que você gosta da pessoa. Homens também. Olha a que ponto nós chegamos. E lá atrás eu acho que era até pior. Era pior. Porque eu atendo o tempo todo, as pessoas falam o seguinte, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe se abraçarem ou dizerem palavras carinhosas um para o outro. Eu não me lembro de ter visto os meus pais se abraçarem. Claro, você vai dizer assim, não, porque naquela época era assim, os italianos, os alemães, eles não podiam demonstrar afeto, eles têm vergonha de demonstrar afeto. Sim, eu também vivi isso, os meus pais. Porém, hoje que nós temos tantos recursos, tem internet, tem tudo, tem figurinha, tem emoji, tem tudo, mas é vergonhoso você demonstrar que você gosta de uma outra pessoa.
Porque vai que você demonstra, daí você é rejeitado, abandonado. Mas eu quero dizer o seguinte, querida pessoa que está vivendo ou está atravessando uma crise, uma fase de separação de uma pessoa que você sente que é a sua chama gêmea, que é a que faz um par perfeito com você, que não é uma pessoa perfeita. Chama gêmea não quer dizer que o outro é um santo e que ele é a pessoa ele ou ela é a pessoa mais perfeita do planeta Terra. Não. São duas metades que se completam. Apesar de nós já sermos completos, nós temos a energia masculina e feminina em nós, que é o nosso pai e a nossa mãe. Porém, ninguém dos seres da espécie humana foi criado para viver só. Claro que existe o celibato, que é uma escolha consciente, deve ser uma escolha consciente, que pode ser tanto religiosa quanto a vida normal, leigos, que por alguma razão decide de forma consciente viver o celibatário, e está tudo bem, cada um faz as suas escolhas, porém, no geral, não é natural e nem é saudável uma pessoa viver só a vida inteira. Todo ser humano, todo ser mamífero precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de contato. Mas, então você está atravessando uma fase difícil, a pessoa correu, e aí, o que você vai fazer? Se essa pessoa não despertar para essa tal da história de chamas gêmeas, se essa pessoa resolver não voltar, o que você vai fazer? Você vai deixar de viver? Você vai deixar de viver a sua vida? Vai ficar chorando? Vai ficar esperando até essa pessoa voltar? Até essa pessoa acordar? Será que isso é ficar esperando uma vida inteira? Será que isso é atitude de um adulto ou de uma criança? Por quê? Porque a criança, sim, ela precisa se sujeitar aos caprichos adultos. A criança, enquanto ela não ganha dinheiro, ela não consegue se sustentar, ela não consegue comprar a própria comida, as próprias coisas, é uma criança. Então ela precisa se sujeitar, muitas vezes ficar esperando a boa vontade de um adulto para cuidar dela. Agora, você que está aí atravessando essa fase difícil, se essa outra pessoa te rejeitou, se ela correu, se ela te abandonou, te rejeitou, será que isso é um problema seu ou é um problema dela? Será que isso é um problema de diferença de frequência vibracional? Você já se perguntou sobre a possibilidade de que essa pessoa que correu, que te rejeitou, que te abandonou, será que ela tem o mesmo nível de entendimento que você tem? Você já parou para observar a história familiar dela? Que tipo de referência, de afeto, de amor? Será que essa pessoa sabe o que é um amor de alma? Conexão de alma? Ou ela só sabe o que é conexão de corpo? Que é trepar e cair fora? Usar o outro? Ou então só demonstrar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, papapá, ficar só no ter, no que eu sou, olha o que eu sou, olha o que eu faço, mas não olhe para o que eu sou de verdade. Será que essa pessoa tem coragem? Será que essa pessoa tem coragem de viver uma conexão de alma? E aí, você vai deixar de viver a sua vida porque essa pessoa correu? Porque ela está num nível de frequência vibracional diferente da sua?
Só que aí tem uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para quem interessa. Porque tem muita gente que não interessa, essa live não é para você também. Tá tudo bem, tudo certo. Se essa pessoa correu, ela te abandonou, te rejeitou, talvez até te falou algumas palavras amargas, mas ela não tem o mesmo nível de entendimento que você tem. E aí você vai deixar de viver, ou você vai ter que descer o teu nível de cultural, a maior parte das vezes, para caber no mundinho dessa pessoa? Até que ponto vale a pena? Até que ponto você acha que isso realmente é saudável? Você já parou para calcular quais os ganhos e quais as percas em você se encaixar no mundinho dessa pessoa? Mas a boa notícia que eu quero te dar, para você que sente que essa outra pessoa é a tua chama gêmea, e que você, apesar dos pesares, não consegue sentir raiva dessa outra pessoa, aí sim já tem fortes indícios de realmente ser chama gêmea. Mas você quer saber o segredo para trazer essa pessoa mais rapidamente para o despertar? Cure-se você. Qual é a pergunta principal? Qual é o problema nesta outra pessoa que correu? Qual é o maior problema dela? Qual é a maior pedra no teu sapato que mais te incomoda nessa pessoa? Você sabia que esse é o código que você precisa curar dentro de você mesmo? Você mesma? Você sabia que quanto mais rápido você cura em você este problema, este defeito que você aponta no outro, justamente esse defeito, esse ponto fraco que você aponta no outro, você sabia que isso é um problema que você tem que curar em você? E na medida que você vai curando, você está curando, ajudando essa tua chama gêmea também, mesmo que ele esteja a milhares de quilômetros lá do outro lado do planeta. Se vocês forem chamas gêmeas, literalmente, na medida que você vai se curando, ao invés de ficar chorando, ficar lamuriando, ficar criticando, ai, porque ele me abandonou, porque é uma injustiça, porque isso, porque aquilo, o que será que eu fiz de errado? Ai, será que se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, teria dado certo? Stop. Segredo, cure a ti mesmo, a ti mesma, em ti, aquilo que você aponta no outro. O segredo é que isso está dentro, o outro é apenas o teu espelho daquilo que você não quer admitir, não quer enxergar, não consegue enxergar. A maior parte das vezes nós não conseguimos enxergar sozinhos. Mas é para isto que a Roseli está aqui, para ajudar você a conseguir acelerar o seu processo evolutivo e assim o relacionamento de chamas gêmeas acelerar o seu processo evolutivo também. Porque o que são as chamas gêmeas? São um casal de pessoas que pode ser homo ou heterossexual, não importa, mas este casal tem um propósito a cumprir juntos. E é um propósito crístico. É um chamado para ajudar no despertar mais rápido da humanidade, de ajudar os seres humanos a... Eu vou falar bem diretamente. O que é o trabalho, o propósito das chamas gêmeas? Ajudar no despertar para uma nova consciência, fazer as pessoas a entenderem como é possível perdoar, soltar, liberar mágoa, ódio, raiva, tristeza, ressentimentos.
é uma outra forma de ajudar no resgate das almas para Cristo. Esse é o propósito das chamas gêmeas para quem ainda não tinha entendido. Só que nós podemos fazer isso sozinhos, terapeutas sozinhos, não precisa ser terapeuta para isso. Você pode ser uma pessoa de qualquer área profissional, você pode fazer esse trabalho sozinho, no seu dia a dia, em qualquer área profissional, com qualquer pessoa que você esteja em contato. Porém, ponto e vírgula, quando você faz esse tipo de despertar junto com a sua chama gêmea, os dois evoluem e expandem a sua consciência, a sua potência como ser humano, expande de forma mais acelerada, de forma mais acentuada. Isso eu tenho provas reais para quem quiser saber, basta mandar uma mensagem no direct, a gente marca, conversa, eu mostro tudo que eu estou falando. A expansão da consciência, o despertar para o seu potencial pleno acelera quando você tem um relacionamento com a sua chama gêmea. Mas chama gêmea é diferente de almas gêmeas. Então, fica aí o recadinho de hoje. O que você vai fazer se a sua chama gêmea não despertar ou se ele não voltar? Continue, siga em frente, estude, se dedique, limpe-se, cure-se a ti mesmo. E mais rapidamente essa pessoa, se ela for a tua chama gêmea, vocês vão ficar juntos mais rapidamente, mais cedo, mais tarde. Não importa a situação atual. Quanto mais você cura a ti, mais você está ajudando essa pessoa, mas também todas as pessoas que têm contato direto ou indiretamente com você. Por quê? Porque a frequência vibracional, a frequência crística aumenta e você automaticamente vai evoluindo mais rápido. Então, se esse assunto te chamou a atenção, se você quer fazer parte de uma comunidade de chamas gêmeas, que não é nada de amor romântico, não se trata de romantismo, eu estou falando de um propósito a cumprir. Sim, esse casal deve e pode namorar, deve casar se quiser, se relacionar como qualquer outro casal, só que vai ser um relacionamento com muito mais intensidade, ao mesmo tempo com mais desafios a enfrentar. Desafios, quando eu falo, são... Sabe o que significa desafios? Então, desafios. São relacionamentos mais desafiadores. Por quê? Por causa dos julgamentos da sociedade em geral, do sistema em que nós ainda estamos inseridos. Porém, quando essas duas pessoas entendem esse chamado e o propósito de vida juntos, eles criam uma força intransponível para ajudar no trabalho humanitário, na expansão da consciência. E automaticamente isso potencializa todas as áreas da tua vida, financeira, saúde física, profissional, tudo expande e tudo potencializa mais rápido. Quando você entende o que é o propósito, o chamado e o propósito das chamas gêmeas. Conseguiu compreender? Não conseguiu? Estou aqui para responder. Basta me mandar uma mensagem no direct, basta digitar a palavra chama, que eu vou mandar o link, a gente vai mandar o link para você fazer parte do grupo, e eu estou tendo aulas fechadas, onde a gente tem muito mais conteúdos sobre esse chamado que foi assim mais acentuado a partir do ano 2020, que tem um fechamento de fase em 2027. E, de novo, eu reforço aquela frase. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. E você? Você sente que é um desses escolhidos? O que ainda te impede de fazer a sua parte? Ou você realmente acredita que você nasceu só para
Nascer, crescer, trabalhar, comer e pagar boleto? Só para isso que você está aqui? Você acha que esse Criador tão poderoso teria desperdiçado tempo precioso dele para criar robô? Ou será que você pode usar, deve usar a sua sabedoria para cumprir o propósito que você se propôs a cumprir antes de vir para cá? Fica aí a reflexão de hoje. Beijos no seu coração. Estou a serviço do bem maior chamado vida. A vida em sua plenitude. Esse assunto te chamou a atenção? Ressoou com você? Faz sentido para você? O que é que você está esperando? Bora? Beijo no seu coração e até amanhã.